Muito bem, malta. E vamos passar para a fofoca da semana. E esta semana, em vez de trazermos notícias, porque não nos apeteceu, uma pessoa andar a vasculhar o noticiário dos videojogos, trouxe a notícia da semana ou a fofoca da semana as primeiras impressões da PS5 dos Loud Nerds. Pois é, malta. Vamos aqui discutir um bocadinho. Agora o Telmo e o Diogo estão a apanhar uma ganda seca. Mas podem Isto é partilhar o aquele que momento. vocês viram nas redes sociais ou aí no YouTube ou Isto é com um aquele amigo momento em que eu e o Telmo disse vamos beber café, não é, Telmo? ou com um E amigo voltamos daqui a meia disse horinha. e que acaba de ver o Telmo dizer o PC é aqui. Não, Não, mas pronto. não, por acaso Não, eu estive a por ver as acaso. cenas da PlayStation. Pronto. Então vocês já vão ter Que, tempo para partilhar. Eu dou-vos já a palavra, deixem-me Não, só. não, acho que eu é melhor quero. eu e o Diogo falarmos agora e depois ficam uns 3 Não, minutos mas aí a deixa-me discutir. Não, assentar o eu tema. quero. Eu quero mais ouvir a vossa opinião do que outra coisa qualquer, muito honestamente. Pronto. Ainda bem, Diogo. Bem És um simpático. gajo fixe. Telmo. Porque vocês é que há 7 anos que não tinham um upgrade. E portanto acho Não que é a vossa opinião verdade, é não é melhor. verdade. Houve uma evolução intermédia, tio. Pronto, vá, Conta a 4. história toda. Não sejas Por estas e por faccioso. outras, é porque o karma depois te lixa e deixas de gastar dinheiro quando não querias. Estás a perceber? Yeah. É o É pá, karma. mas olha, acredita que eu estou a adorar esta experiência. Este monitor é espetacular, é só o que eu tenho a dizer. Isto é Pronto. espetacular. Tem vez mais pixels aí É pá, no esquece. Path of Exile. Tem Pode vez ter ali. avariado, pode ter avariado o outro, mas este está uma delícia. Isto é de ter monitor para uma pessoa só. Mas desculpa, Rafa, continua. Mas vá. A ideia é aqui falarmos um bocadinho das nossas primeiras impressões, o que é que estamos a gostar, o que é que não estamos a gostar, qual é que é a primeira sensação da consola. E depois também partilharmos as experiências nos jogos, se definitivamente já sentimos algumas melhorias ou não, ou se está tudo mais ou menos igual, um bocadinho melhor. Começando pelas primeiras impressões, eu queria vos perguntar quais é que são as vossas primeiras impressões da nova UI ou da nova interface do utilizador. Eu não confesso que não gosto muito daquela barra e da maneira como tens que sair das coisas, dos jogos e etc. Aquela barra cá em baixo não é a minha coisa preferida. Não dá também muito foco se quiseres criar parties ou ver as pessoas e não sei o quê. Tens que ir sempre àquela barra, não existe. Eu pelo menos ainda não tentei nenhuma maneira de ver quem é que está online, se o X está online, sem ter que ir botão da PlayStation lá abaixo, tipo ver o que é que se passa, mesmo para ver as transferências e etc, se está, o jogo já acabou de sacar ou se não acabou de sacar, as notificações, é tudo naquela barra que é um bocado metida para segundo plano, ok? E confesso que não acho que seja a melhor user. Em termos de experiência, gostava mais do modelo que estava na PS4, apesar de tudo, do que este. Se o da PS4 tivesse com a velocidade que esta UI tem, eu tinha preferência para como estava antes, porque tu no ecrã principal, ou no teu desktop, conseguias ver tudo sem teres que andar tipo a carregar aqui, lá abaixo, abrir, etc. Ok? Não sei qual é que é a vossa percepção, mas queria se calhar começar aqui um bocadinho pela interface e pela nova interface. Aqui em Renato. Eu posso começar. Por acaso a interface foi uma das cenas que me custou bastante a habituar. Porque lá está, na PS4 foram tantos anos naquilo, um gajo já estava tipo em quase modo automático. Então agora na PS já estava tipo, pera, porquê que eu não posso andar para cima? Ok, calma, isto não é assim. Mas para te ser sincero, acho que já me habituei relativamente a essa mudança a toda a mudança de interface. A única cena que eu não gosto muito ou pelo menos eu gostava de poder desligar, é a cena das activities que aparece quando tu quando estás no jogo e abres o menu, porque fica logo tudo bué da cheio. Eu quero só ir para a barra de baixo e preferia que me deixassem tirar aquilo. E outra cena que também, pronto, temos esse ponto. E outra cena que eu gostava que pudessem ter alguma opção foi no que toca à personalização. Aquilo está basicamente nulo. Podes personalizar essa barrinha e ponto. Tudo o resto não existe mais nenhuma opção. Já não Está existe muito tema, limitado já nesse não aspecto. existe fundo, já não existe nada disso. Exato, está muito pobre nesse aspecto.
apesar de, por um lado, faz mais ou menos sentido, porque cada vez que tu passas tipo, por um jogo, aquilo vai preenche logo o ecrã todo com o fundo desse jogo. E se calhar até faz algum sentido, mas mesmo assim acho que podia dar para brincar um bocadinho mais. Por acaso E tocaste aí num tópico que é interessante. É toda aquela parte dos broadcasts e tudo o que se está a passar, tipo nos jogos. Pá, eu acho que isso devia de ser tudo opcional. Tipo, Exato. faz-me um bocado de confusão. Eu queria ver os DLCs de uma cena e tenho que passar por essa parte primeiro antes de conseguir chegar tipo aos suplementos. Tipo, Exatamente. não dá para fazer skip daquilo. Pá, é um bocado estranho. Eles terem posto tão in your face, tipo o broadcast do jogo que tu já tens. Yeah. Não faz muito sentido. Isso eu concordo. Renato. Bem, olha, da minha parte, ia tocar no ponto do menu das parties, que tu também já tinhas falado, mas realmente para mim está bastante confuso este novo menu das parties, até porque tu não é muito confuso tu conseguires perceber onde é que estão os teus amigos em party, porque se tu tiveres um grupo em que estou eu, tu e o Kim, e tivermos outro grupo em que estou eu e tu, e outro em que estou eu e o Kim, eu vejo o Kim sempre online e naqueles 3 grupos que eu tenho ali, ele está em todos eles. E não é fácil perceberes onde é que realmente... Ele está online em todos eles, aparece como online em todos eles, não é fácil tu perceberes onde é que ele está, em que party é que ele está atualmente, ou sequer se está na party. É muito confuso o menu das parties, não gostei. Em relação ao que vocês já disseram, também concordo com praticamente tudo. Gostava de ver mais personalização, eu gosto das cenas personalizadas, uma das cenas que eu detesto na Apple é nem sequer um gajo poder pré-definir o menu inicial no telefone, portanto a tua homepage. Não podes meter um background como tu gostas, sempre foi uma das coisas que eu testei e nisto aqui não gosto. Para já tem sido engraçado porque quando estou no Demon's Souls aparece uma imagem do Demon's Souls, quando estou no COD aparece uma imagem do COD, mas isso daqui por uns tempos, quando nós já estivermos a jogar aquilo, começa a cansar, gostávamos de ter uma cena diferente. E por fim, uma cena que me irrita profundamente, não sei o que é que vocês acharam, fechar os jogos. É pá, é bué de passos, pá. Podes crer, mano. Aí, um gajo quase tem que pedir ao menino Jesus licença. Posso fechar o jogo? Ele vai dizer sim. Então tu entras no segundo processo e depois tens que lhe perguntar: e agora? Posso mesmo? Aí, mano, é ridículo. F4. Não, tens que carregar no botão da PlayStation, tens que ir aos jogos, depois carregar no jogo com o X, depois tens que ir ao Options e depois fechar o jogo. Desligar. Não, mano, Alt F4 está a andar, estamos a brincar. Não, é por isso que eu não gosto daquela barrinha lá de baixo, porque aquela barrinha lá de baixo não é nada prática. Eu não acho nada prático. Não é que tu para ires lá essa barra só tens 2 hipóteses. Ou carregas no botão iniciar, no botão da PlayStation, que esse botão, não sei o que é que vocês acham. Não o acham mais off do comando do que o outro? Sim. Não andam à procura daquele... Eu ando à procura às vezes parece que não estou carregando o botão, mas que estou no sítio errado, mas o outro era bem intuitivo, man. Agora este não é. Pronto, acho que está um bocado off. Devia estar num sítio mais certinho. Mas sim, em relação ao user interface, acho que está bonito, está cheio de cenas apelativas. Está rápido. Está rápido. Uma coisa é que está rápido, isso é justo. E isso não há dúvida, mas não está prático. Acho que eles ainda podem melhorar. Ou pelo menos deixar-nos personalizar mais isso. Sim. Acho que isso bastava. Só para ajudar. Bem, segundo tópico que eu queria falar com vocês é sobre o comando e o haptic feedback que vocês já detectaram nos jogos que jogaram. Okay? Eu posso dizer que até agora só detectei no COD e no Fortnite nos triggers, quando estás a disparar, mas fora isso, enquanto estive a jogar a campanha, etc., não noto mais nenhuma coisa. Ou seja, eu acho que nos first parties, e o Renato vai poder falar um bocadinho do Demon's Souls, está uma coisa mais evoluída ainda do que temos nos third parties. Pá, no COD definitivamente sente resistência, etc. Muito fixe no início, para multiplayer, desligar. Não dá porque não faz sentido. Ganhas imersão, mas tira-te competitividade. Efetivamente faz com que o teu jogo não consigas ter um grau de performance tão bom por causa do vibrar. Primeiro, vibrar do comando faz com que tu tenhas uma reação, se calhar, de mover um bocado os analógicos e perderes a tua aim. Pá, e então foi muito fixe nas primeiras coisas.
desliguei para jogar multiplayer. Agora, nos first parties, a impressão que eu tenho ouvido, e já vi do Miles Morales e o Renato falou-me um bocadinho do Demon's Souls, é que efetivamente tudo mexe tipo, com o comando. E eu tenho pena que o AC, que é um jogo tipo de imersão, que tem aquela cena de andar na água, que tem tipo as montanhas, tem a cena do arco e flecha, pá, aquilo tudo, e tipo o combate que tem as machadadas nos escudos, toda aquela tipo, todo aquele combate não ter este haptic feedback, que eu acho que aí nesse tipo de jogos ia definitivamente melhorar a experiência. Kim, vamos seguir a mesma ordem. Está bem, ok, justo. Em primeiro lugar, Rafa, concordo 100% contigo. Eu fiquei um pouco desiludido, até porque eu comecei primeiro, antes de começar o AC, ainda dei uns toques no Astro, e depois fui jogando intercaladamente, e fiquei muito desiludido do Valhalla não ter tipo nenhuma integração com aquilo. Depois de uma experiência então especialmente o Astro, que é constantemente ali no comando, parece quase vazio. Há ali um contraste. Mas antes de falar dessas features todas, o comando em si, eu acho que a sua consistência e tudo mais está muito melhor que o DualShock 4. É muito mais confortável e sinto um controle mais estável. E pronto, basicamente é isso. E relativamente ao haptic feedback e isso, no Astro eu achei aquilo espetacular. Aquilo tinha lá níveis, não sei se eu sei que o Renato já passou ou já jogou. Não, já joguei um bocadinho. Ok. Aquilo tem lá níveis, por exemplo, uma parte em que ele está a deslizar no gelo. Tu sentes mesmo aquilo. Essa é brutal. Adorei. Essa sensação, foi uma cena tão única que eu não estava à espera. Está espetacular. Jogaste com headset? Não. Experimentei no início, mas depois, estava tipo na minha cena, estava tipo no meu quarto e tal. Mas sentes muita diferença? As duas cenas em conjugação, e eu já vou falar um bocadinho do Demon's Souls. Ok. É brutal. Yeah. Só mais uma coisa que eu não disse, Kim, desculpa lá, que é uma coisa que eu acho que continua a ser um problema do comando. Eu não sei se você é a mesma coisa. A bateria diz que não aguenta nada mesmo. Por acaso não tenho nada essa impressão. Eu já tive que carregar. Estive a ver isso que o pessoal queixasse do haptic feedback por causa lá está, da aim e atrofia. E também houve malta a queixar-se que quando ligam isso, a bateria do comando é para aí metade. Supostamente estive a ver, acho que o comando dura entre 10 a 13 horas, ou o que é. E se ligas isso, é 5 horitas e já foi a vida. Assim. Eu já tive que carregar tipo 2 vezes o comando. E não tenho jogado assim nada especial. Tenta jogar o haptic feedback para ver. E não estou ligado ou seja, quando estou a jogar não tenho ligado aquilo à corrente, né? Estou a jogar. Já carreguei mais o comando com o meu headset. O teu headset também, escolheste um headset e tal como eu também depois o fiz, um headset com bastante, um headset wireless tem que ter bastante bateria, senão gasta sempre a pensar que tem que ir carregar o headset. Sim, mas o comando aqui é semelhante, né? Porque o comando também estás dependente. Sim, eu uma das cenas que vou comprar mais cedo ou mais tarde, apesar de eu não ter essa ideia em relação ao carregamento, posso dizer que ainda só carreguei o comando uma vez. Por isso é que eu não tenho essa impressão, estás a ver? E eu tenho algumas 10 horas quase de Demon's Souls e tenho já 4 horas e meia de COD. Portanto, eu para já a minha experiência não é essa, mas uma cena que eu mais tarde ou mais cedo vou comprar é o carregador, porque faço a minha sessãozinha de jogo e quando me levanto para ir descansar, deixo o comando a carregar e todos os dias tenho o comando carregado. Já ouvi dizer bem do carregador que ele desliga automaticamente o carregamento para não viciar o comando, portanto acho que é uma das cenas que eu vou comprar, é isso, que é para não ter que me preocupar com o carregamento. Okay. Força, quem ias dizer mais alguma coisa? Desculpa lá interromper. Não, ia só dizer que os triggers também estavam. Lá está, só a minha única experiência com aquilo foi só no Astro. Que os triggers também funcionavam de forma muito impecável. Lá nos níveis, a resistência toda que havia em cada ação que tu fazias, estava muito bem implementado. É uma experiência muito fixe e só deixa a esperar pelo que vem a seguir ainda.
Por acaso, só deixa-me dizer uma coisa antes, desculpa, Renato. Uhum. Uma das coisas que eu tenho boa curiosidade de experimentar é, por exemplo, no Gran Turismo novo, quando sair. Porque eu acho que vai ser uma cena, primeiro é first party, ou seja, vai ter tudo isso tipo no comando. Pá, e eu acho que é uma coisa que vai dar lá está, um sentido de imersão diferente Yeah. num jogo de carros. Força, Renato. Olha, em relação ao feedback do comando, eu para mim no Demon's Souls tem sido espetacular. Vou-vos dar alguns exemplos. Eu jogo com headset, como vocês sabem. Estes headsets, e eu já me tive a informar e já percebi esta situação toda que há aqui com os headsets, que é os headsets para serem compatíveis com o Tempest 3D Audio, tens que ter headsets USB, ou seja, não podes ter um headset ligado ao comando. Headsets ligado diretamente ao comando, não tira partido dessa tecnologia. Depois existem muitos outros headsets que, mesmo sendo USB, são compatíveis com o 3D áudio, mas não totalmente compatíveis. Só existem 2 modelos no mercado que são totalmente compatíveis. Esses são os da Sony, claramente, e depois os outros são os SteelSeries, os Actis 7P, e só o 7P, porque existe o 7X, mas esse também tem algumas limitações em relação a essa tecnologia, porque o outro foi desenvolvido especificamente para a consola. E é assim, eu digo-vos uma cena, mesmo com este headset, eu espero mesmo pelo outro, só para terem uma ideia, quando nós batemos com uma espada num escudo de ferro, ou seja, que é ferro contra ferro, o comando, tu sentes que estás a bater com o comando em ferro, é ridículo, porque o som que passa e o bater, o feedback que vem do comando, tu sentes que estás a bater em ferro. Se bateres num gajo, é um sentimento tipo completamente diferente do que passa para o comando. Se rolares em madeira, o sentimento é diferente. Tu puxas uma corda, aquelas correntes, e depois começas a ouvir uma escada a subir. Por exemplo, no Demon's Souls ativas um shortcut e depois ouves a escada, umas corrimões a correr com as correntes. E então, tipo, tu sentes que estás mesmo a ouvir o ferro a passar. E depois, à medida que se vai aproximando, o comando começa a intensificar a vibração. Epá, aquilo está muito fixe mesmo. Está muito, muito bom. A experiência é muito porreira. Quando passa, tipo, o dragão, há uma parte em que há um dragão que passa por cima de ti, tu parece que o comando começa a tremer do lado de onde se aproxima o dragão. E depois o som ao mesmo tempo, aquilo é muito forte mesmo. Achei uma experiência mesmo brutal. No entanto, concordo com o Kim, a maior experiência é o Astro, é a verdadeira experiência Next Gen. Mais uma vez, headset com este comando, um jogo que tira partido, ou foi feito ou desenhado para tirar partido do comando, espetacular. Tenho adorado o haptic feedback, como o Rafa fez. No COD durou-me meio jogo, desliguei o haptic feedback. Quando estou a jogar COD não quero estar com aquele tipo de cenas-me a distrair da jogabilidade, mas para já acho que é game changing e como o Rafa diz, espero que third parties também comecem a implementar, porque vocês ainda não tiraram esse máximo partido nos jogos em que vocês estão a gostar, e era fixe, por exemplo, no vosso caso, estarem a jogar o AC e ter esta mesma cena que eu estou a sentir com o Demon's Souls, porque é mesmo bom. Vocês mergulham e o comando, vocês sentem que estão a entrar dentro d'água. É ridículo estar a dizer isto, mas aquilo que a malta dizia e que eu parecia-me um bocado abusar, realmente acho que não é nada a abusar, e é mesmo muito fixe. Este comando está muito, muito bem conseguido. Eu e o Kim, ou pelo menos o Kim já experimentou o Astro, eu não experimentei o Astro, mas pá, eu acho que eu estou curioso para ver quando tu passares dessa experiência para uma experiência que já não tens isso, só para ver como é que vai ser. Porque depois de habituar, tipo, vais jogar Demon's Souls 30 ou 40 horas ou 50 horas, o que for, e depois passares para um jogo que é tipo, não é igual, né? Mas é semelhante, que tem mecânicas semelhantes, né? Que é o AC, e não tens isso, acho que também vai tirar um bocado da experiência, não sei. Acredito. Pronto, e por último, o que é que vocês têm achado destes jogos que não são Next Gen, ou seja, são Cross Gen, que é o caso do AC, ou o caso do COD, ou whatever, e da experiência de jogar nesta nova consola?
Pronto, eu posso falar um bocadinho só. Eu joguei um bocadinho de AC na PS4 e na PS5. O que posso dizer é tipo, graficamente, o que eu sinto é que as texturas, as sombras, a personagem está mais sharp, ou seja, está mais detalhada, ok? No mundo, sentes um bocadinho na distância, tipo no draw distance das coisas, e sentes bastante nos load times, no AC, ok? O AC teve um update esta semana, ainda não experimentei, o Kim acho que já experimentou, que tem o Performance Mode, que não vinha de origem. Tem agora um Performance Mode e um Quality Mode, ok? Quality Mode é 30 FPS, 4K, sempre a puxar mais pela qualidade. O Performance Mode mete os frames nos 60 fixos, e depois diminui na qualidade gráfica. Tem o 4K dinâmico. Sim, exatamente. Relativamente ao COD, no modo de campanha do COD, pá, aquilo graficamente está brutal. Eu fiz o vídeo, pá, e está brutal. No multiplayer, já não é bem assim. Multiplayer deixa um bocado a desejar em termos de detalhes. Eu acho que... Tenho uma cena engraçada para falar assim sobre isso. É? Boa. Eu acho que efetivamente nota-se muito menos detalhes. Eu no multiplayer arrisco-me a dizer que está tão bom ou se calhar pior do que o Modern Warfare, por incrível que pareça. Mesmo com as cenas do Ray Tracing e isso tudo. No multiplayer não há Ray Tracing. Não há? Eu pensava que havia. Não. É só na campanha. No multiplayer há ray tracing. Tens que Eu tinha desligar. ouvido, eu tinha ouvido era que começava a Tens que correr um bocado desligar. mal. Ok. Mas, ok. Mas não, epá, eu não noto muitas melhorias no multiplayer, digo já. Comparado com a campanha, pá, está a anos de luz mesmo. Acredito. Na minha opinião. Eu no meu caso, pronto, só experimentei o Valhalla, que eu não tinha ponto de referência com o da PS4, só com o que tu jogaste, Rafa. Mas os 60 FPS são sempre muito bem-vindos. Eu experimentei regredir um pouco para... Regredir. Já estou a espelar. Eu experimentei um pouco selecionar a opção gráfica dos gráficos do Valhalla, e eu acho que o que se nota mesmo é só na resolução. Tipo, a imagem fica bem mais sharp. Fica ficha, dá um aspecto fixe, e ainda estive lá a andar um bocado, a fazer missões e tudo mais, e dá um aspecto mais clean, é verdade. Mas os 60 FPS é demasiado bom para abdicar daquilo, só pela resolução. Acho que mais vale estar no modo performance e ter uma experiência mais suave. Sim, até porque tem havido muito feedback em relação a essa situação que tu estás a falar, principalmente os gajos da Digital Foundry fizeram também uma avaliação ao jogo, no caso do Demon's Souls, e é assim, não se tem notado grande diferença, e principalmente quando tu estás a jogar é tudo tão rápido que tu nem sequer notas as diferenças, e toda a gente vai para o modo performance. Claro. A única coisa que eu ouvi relativamente a isso é no Miles Morales. A malta diz que depois de experimentares tipo 60 frames por segundo não consegue voltar atrás. O Demon's Souls eu não volto, eu não consigo sair do 60 frames por segundo. Sim, porque no Miles tipo, a cena de andares tipo em teia, tipo, toda aquela mecânica torna tão smooth que é muito difícil voltares para trás. Exato. Mas digo uma cena, a diferença do mouse no mouse Morales acho que é maior pelo menos que no AC e que no Demon's Souls. Sim, só o ray tracing daquilo nos prédios e tudo mais, fica espetacular. É maior porque no Demon's Souls nem sequer tens ray tracing. Exatamente. Acho que no Demon's Souls se calhar só a resolução é um pouco mais. Mas dito isto, falar em jogos cross-gen, isto não é bem, mas já falando nisso, eu experimentei o Days Gone. Saquei-o, porque eu curti bastante da PS4, apesar dos problemas de frame rate e tudo mais. E está uma experiência tão melhor agora. Está tipo mesmo 4K, 60 FPS ali fixos, espetacular, a correr ali, a deslizar que nem manteiga. Para quem não tinha jogado ou tenha jogado um pouco, mas não tenha conseguido, recomendo vivamente agora a apostar nesta versão. Está muito boa mesmo. Muito boa. Não, graças. Rafa, tens de dar uma chance. Estou cansado de zombies.
É fixe. Epá, mas mais zombies, man. Tipo zombies. São freakers, eles não são zombies. Ou são zombies ou são peixes, Kim. Fixe? Acabei de dizer que são freakers, Diogo. Ou são zombies ou são peixes. Disseste que é fixe? Aí, ó, Diogo, realmente não me fizeste isso. Não vais por aí, não vais por O aí. Diogo teve tinha tudo para poder falar, pá, até mesmo não Oh, mexendo no Diogo. comando, ele podia opinar, mas teve que dizer isto, pá. Tão rebuscado que até Ó, dói. Diogo, não fales mais, Diogo. Ok, prazer só. Mas era isto, Bem. Martim. Em relação, em relação aos jogos cross-gen, eu não, na verdade não joguei, não é? Porque só joguei o COD e na verdade o COD... Mas jogaste o COD Como tu tava- multiplayer na Exato, PS4, é isso que eu não estava a dizer. Mas como tu estavas a dizer, o COD é um jogo que pá, eu nem considero, só porque eu desligo tudo o que há para desligar no COD. É motion blurs, pá, tudo o que seja de imagem, para melhorar a imagem no COD, é tudo desligado. E mesmo assim, em modo, em cheat mode, em relação à PS5, hoje estive cá em casa o Selva, o Carlos Galrão, e ele veio cá experimentar a consola. E é assim, primeira cena o gajo, epá, isto é lindo, meu, este COD é lindo aqui. O gajo está a jogar no PC, né? Isto é um espetáculo, meu. Só que pronto, depois começou a jogar e deu-me o comando para a mão e disse, epá, fica lá com a consola, meu, que eu vou para casa jogar no meu PC. Porque realmente ele diz que está muito mais sharp, graficamente está muito brutal mesmo o multiplayer, mas que ainda está um bocadinho longe da experiência de PC, principalmente pelo rato e teclado, que ele já está bem habituado. Mas no geral ele diz que melhorou bastante em relação à PlayStation 4, que ele tem jogado com alguns amigos lá em casa, e nota relativamente ao desempenho da consola, que é muito melhor na 5. O comando também gostou mais. Mas em relação à minha opinião pessoal, eu acho que concordo contigo, acho que graficamente não é o melhor que nós temos aí, pelo contrário, deve ser do piorzinho que vamos ter aqui na PS5 em termos de gráficos. Acho que o desempenho é bastante aceitável, estou a gostar bastante da experiência de jogar um shooter e vou ter um período de habituação porque isto acelera um bocado mais, temos que ser mais rápidos, né? Mas não, em termos gráficos acho que tens razão, não foi assim nada de outro mundo. Sim. Acho que não trouxe assim grande inovação lá. Não. E é isso. Telmo e Diogo, querem partilhar as vossas... Posso só dizer uma coisa que eu me esqueci no instantinho? Sim, claro. Aquilo que tu já tinhas falado também, load times. Este é o caminho, nunca mais quer voltar atrás, nunca mais quer ter nada que ser sem um SSD. Este é o caminho, os loads do Demon's Souls são super rápidos. Acho que é muito fixe, uma experiência muito boa e aí a Sony teve muito bem. No COD também é bem rápido, a única parte que demora bué é o load ao servidor. Quando estás a entrar no... Exato, isso aí não há Mas hipótese. aí não podes fazer nada. Mas demora mais esse bocado do que entrar no jogo e chegares lá e aquilo de resto é tudo mais rápido. Kim e Diogo? Não, Kim e Diogo não, Diogo e Telmo. Desculpa. Como eu digo, aqui estava mais numa de ouvir o que é que vocês tinham a dizer, porque estava bastante curioso, tanto já no passado trouxe também o tópico para perceber o que é que vocês estavam à espera da Next Gen, e para perceber se até agora estava a cumprir ou nem por isso, pelo que eu estou a ver, vocês estão bastante satisfeitos, no geral. Uma coisinha ou outra que têm podia estar melhor, mas isso é como tudo, não é? Mas basicamente é só isso. Uhum. Bem, eu só ia dizer assim, bem-vindos a 2010, já não era sem tempo, mas olha, estive a ver os vídeos e por acaso os jogos estão bonitos, sim, mas pá, estou a ouvir vocês, cada dia problemas de fluidez, que quando metem os gráficos no máximo baixam os FPS. Isso não acontece no PC? Isso acontece sempre no PC, mano. Este gajo, eles falam disto de uma cena espetacular, velho. depende da tua máquina, não é? O chaval que esteve cá, o gajo estava-me a dizer a mim
Ele tem que baixar aquilo tudo. Para manter os frames lá em cima como ele quer, ele tem tudo no mínimo. Ele diz, eu não quero saber disto para nada, eu quero tudo no mínimo. Cada vez Certo, que ele mas estás a aumenta falar de um bocadinho... 120 frames, pai, não? 120 frames. Pronto. Mas ele diz que basta aumentar um bocadinho os settings que ele começa a ver os frames a descer por aí abaixo. E ele tem uma máquina já bastante aceitável. Portanto, na defensiva, isso eu ia falar. Ninguém fica defensivo. não, na defensiva não. Porque eu acho piada a essa cena, que eu cada vez mais apercebo-me de uma cena. Eu acho que isso que a malta do PC diz não há dúvida nenhuma, vocês têm a fluidez, vocês têm o desempenho, mas vocês ninguém consegue, nem mesmo no PC, consegue ter 4K a 120 frames. É impossível, mesmo no PC, ou tens um computador de 3.000 ou 3.500 euros, ou então isso também não é possível, estás a perceber? Portanto, eu acho que isso começa a ser um bocadinho um mito, a cena dos 4K a 120 frames por segundo só não ser possível nas consolas. A gente lá para junho ou julho a gente fala. Sim, Pá, estás bem à frente. Está a pensar Não, que mas está acho que Diogo. o que o É quando Telmo eu vou está a fazer dizer, o calma, upgrade, calma. portanto... Fazendo um bocado de advogado do diabo, Falar. fazendo um bocado de Peraí, advogado peraí. do diabo, peraí, deixa-me só dizer uma coisa. O que o Telmo estava a dizer é 4K a 60 frames por segundo. É isso que nós estamos aqui a falar. Na consola sim. não consegues manter os dois, ou nestes jogos não tens nenhum caso em que consigas manter os dois fixos. Ok. Sim, a Exatamente. verdade Adaptados. é que Ok, é isso que estamos a, é isso que lançaram eu a acho que é isso que o consola- Telmo estava a falar. Atenção. lançaram a consola, lançaram. Pronto, são os jogos de lançamento. Eu estava à espera que fossem mais. Os gráficos podiam ser menores ou algo do género, mas que mantessem a fluidez que prometeram na consola. E A consegues? consola tem Mas Bastante. é isso, é isso que acontece. Mas consegues Baixam a bastante. resolução, baixam a resolução, mas os gráficos mantêm-se. É essa a troca. Eu vou ser sincero, eu passar, tipo, tocando no caso do Valhalla, eu passando do 4K dinâmico para o eu presumo que seja fixo, pelo menos nota-se que a Sim. imagem mais sharp. Tipo, ok, nota a diferença, mas não é uma diferença tipo, que justifique esse Mas desempenho. eu acho que, por exemplo, no Miles nota-se mais. Porque lá está. Mas do ray Porque lá está, Sim. porque não é só, exatamente, porque não é só a resolução. Sim. Yeah. Certo, mas a cena é, eu não estou aqui, agora não estou com pessoas de computador. O que eu estou a querer dizer é Sim. que lançam o PlayStation 5. As Uhum. consolas sempre Mas foram eles estão-se a habituar. Mas não te esqueças que estes jogos saíram para as duas consolas e por isso não podem fazer o push de máximo da consola da PS5 porque tem que correr na PS4, man. Exato. Se fosse O agora os primeiros que saíram, grande problema destes jogos iniciais é precisamente isso, é que não podem dar o leap para a Next Gen porque estão presos à antiga. Okay, então, compara, por exemplo, quando saiu o PS4, saiu o Black Flag e agora comprar com o Last of Us. Estamos a comprar Assassin's Creed com os exclusivos. Sim. Certo. A minha cena é que é Next Gen, estava à espera que aquilo tivesse mais fluidez, fosse gráficos ali certinhos, ter os FPS certinhos. Só vais conseguir Mas fazer isso quando tiveres totalmente tipo Next Gen. Porque os developers vão precisar de algum tempo também para tipo, se adaptar à máquina, puxar. Isto acontece sempre nas consolas, não é? Sim. Tipo, não é de hoje. Ou seja, os gajos da Bluepoint, não sei se tu ouviste a entrevista dos gajos da Bluepoint, mas os gajos estavam a falar sobre o porquê de não terem conseguido fazer os 60 frames 4K para o Demon's Souls, e eles disseram que não tem nada a ver com a impossibilidade da máquina. Eles disseram que não tinham tempo para o fazer, não tiveram tempo para o fazer, porque eles disseram, nós temos máquina para o fazer, não tínhamos tempo, e então jogando com tudo e para lançar o jogo no lançamento da consola, nós não conseguimos fazer as duas coisas, mas não é a impossibilidade da máquina, estás a perceber, Telmo? Mais cedo ou mais tarde, isso vai... Mas eu compreendo o que tu estás a dizer. Não, eu não estou a dizer que é impossibilidade da máquina, que pelos specs que ele tem... Não, mas eu percebo exatamente o que estás a querer dizer. Tu querias uma surpresa um bocado maior, tu querias um salto e ver aquele Next Gen, pelo menos os 4K a 60 frames querias que fosse o mais comum, constante, não é? Yeah. Sim, constante. Já percebi. O PC que eu tenho agora não tenho uma PC, não nem uma... Que PC? Pronto, mas com a gráfica que tinha não dava os 4K a 60, isso é certo. E a PlayStation dá e ainda bem, só que estava à espera que aquilo fosse algo
Pronto. Fosse o standard agora, não é? Yeah. Exato. Porque vai começar, porque é tipo o standard das últimas versões de tipo do PC, estás a perceber? Mas sim, Porque a questão do Telmo é que tu vai. vais ficar, esta consola vai durar 7 anos ou vai durar 4, tipo, e vai parar no tempo durante esses 4 anos, estás a perceber? E se o standard do PC agora, tipo, as melhores máquinas fazem 60 frames, 4K nativos, né? O que ele está a dizer é que já começa agora a criar o gap. Mas é sempre assim nas consolas, tipo, isso não é nada de novo. Yeah. Até porque a malta não se pode esquecer de uma cena, que é, apesar de tudo, a tecnologia que está na consola, a Sony, PS5 consegue fazer 120 frames por segundo, portanto, há de chegar à altura em que consegue fazer 4K a 120 frames por segundo. Ok? A questão é, quando é que isso será possível? Será que vai ser possível antes de sair a Pro? Porque toda a tecnologia, a malta que está a fazer os jogos agora tem que conseguir pôr isso em prática. O que vai ser muito difícil pelo que o Rafa já disse, porque há muitos jogos que vão ter que correr também no 4, não é? Portanto, eu acho que a consola tem capacidade que está sobreaproveitada, como sempre teve uma consola quando sai. Isso é sempre assim. Uma questão de tempo. Yeah. Sim, é que, por exemplo, o computador, só agora as 3090 e a última da AMD, que já não sei o nome, a 6900, essas é que custam, pá, 1000 paus, é que fazem 4K a 120 certinhos. Yeah. Eu acho que o primeiro jogo da PlayStation que vai fazer isso é o God of War, que vai ser exclusivo para a PS5. Será o primeiro, na minha opinião, que tem potencialidade para fazer os 60 frames, 4K coisa, ou aumentar as frames para uma Esse é um versão. jogo que eu diria que se não fizer isso, é um mau lançamento. Olha que até não me surpreenderia se o Horizon conseguisse. Não, vai ser na PS4, esquece. Não, mas eu até acredito que eles fizessem essas optimizações. Sim. Um modo de desempenho. Só se Podem for- fazer um modo de desempenho para a PS5. Certo, mas só se for depois. Não, eu não Sim. acredito no lançamento. Tipo, no lançamento. Não vamos falar da Horizon com o Rafa, se faz favor. Não vamos chatear, pá, eu não tenho nada para me chatear, eu não gosto dos.